Olá amigos, eu sou o Thiago Bizzi e esse é o Farol LS referente ao pregão do dia 23 de maio de 2016, segunda-feira, mais um começo de semana e mais um dia de queda. Então a gente pode ver aqui aí no gráfico, né? Índice Bovespa cai hoje 0,79%. Aprofunda um pouquinho mais esse movimento de queda. A gente já tem desde o fechamento da sexta-feira, né, uma confirmação, né, uma definição técnica de tendência de baixa por topos e fundos. Hoje o mercado fecha ainda mais baixo. Né, e a expectativa deve ser de continuidade do movimento de queda. Né. A gente até vê aqui pelo gráfico do índice Bovespa um candle que dá uma ideia de martelo, mas é um martelo preto. A proporção não está 100% para o padrão de reversão. A gente não tem um volume mais significativo e nós não estamos testando um patamar de suporte. Então, não é exatamente um bom padrão de reversão. Minha expectativa seria pela continuidade do movimento de queda. Tá? Se a gente for olhar o gráfico diário do futuro, e aqui olhando o gráfico do mini, a gente vai perceber que nós não temos nada que nos lembre um martelo. O candle de hoje é um doji que nos dá uma ideia de definição. Tá? Mas ele tem essa característica de, primeiro, isso aqui é importante, no gráfico do futuro nós temos agora o que a gente teve na sexta-feira no índice Bovespa, uma definição técnica de tendência de baixa por topos e fundos. É o primeiro fechamento abaixo da mínima que nós tínhamos até então, o primeiro zigue-zague descendente. Tá? A gente tem toda a negociação do dia de hoje abaixo da mínima que representa a cabeça do pivô de baixo. Tá? O mercado tentou subir e não conseguiu. Deixou uma sombra superior maior que a sombra inferior e dá para dizer que o gap ficou aberto. Isso vai ficar mais claro quando a gente olhar aqui no intraday. O gap ficou aberto. Então assim, o mercado está perigosamente perdendo suportes. A gente está em cima desse fundo aqui do comecinho do contrato, que na minha opinião não é muito relevante porque não teve volume praticamente. Tá? E esse é o tipo de cenário que, se o mercado perder a mínima, são boas as chances dos preços acelerarem. Daí para baixo, uma vez que o mercado se convence que não há mais nada para segurar os preços. Então, apesar de a gente já vir de vários dias de queda lenta, mas constante, né, a gente poderia dizer que o mercado já vem caindo há bastante tempo, talvez agora seja a hora de fazer um fundo. Não tem sinal disso. Tá? Não tem sinal disso. E se tiver a perda mínima de hoje no pregão de terça-feira, as chances são muito boas se a gente ver a formação de um candle de corpo preto significativo. Tá? No índice a gente teve uma queda de 0,79, né? No futuro uma queda de 1,5. O início do pregão foi bem baixista. Né? O mercado abriu com um gap, deixa eu tentar ver aqui, de 1,66%, e a gente chegou numa mínima ali próxima a 2,4% de queda. Tá? Isso foi logo no início do pregão, depois a gente passou a maior parte do pregão em correção, né? Até que, conforme a gente seguiu ali na last live, o momento para vender era naquele pivôzinho de baixa, de um gráfico mais curto, que também se apresentou no gráfico de 15. E se a gente tivesse tempo de pregão, provavelmente o mercado prosseguiria no movimento de queda. Reparem que o mercado não conseguiu nem tocar a linha d'água aqui, né? Então eu vejo um sinal de fraqueza. Olhando o gráfico de 60 que a gente vinha olhando, né, nós tivemos hoje, enfim, o rompimento dessa zona aqui, zigue-zague descendente, ainda abaixo da LTB, e assim provavelmente continuaremos. Tá? Claro, se o mercado amanhã mudar o cenário, a gente muda de opinião junto. Ok? Então a expectativa é de prosseguimento do movimento de queda. No mercado americano foi um dia de total marasmo. O mercado não fez praticamente nada. A gente teve aqui no gráfico do Dow Jones uma queda de 0,05%. O mercado não fez nada. A gente sabe que a gente está em cima de um suporte, mas o mercado não está mostrando força para repicar. Tá? Tem espaço para repicar, mas até o momento nada. O S&P 500 futuro já não tem tanto espaço assim para repicar. Foi um dia de leve queda,
aqui nesse candlezinho preto. A gente está bem próximo já da LTB e a média de 20 períodos também está próximo. Tá? Então o viés, na minha leitura, continua sendo baixista para o mercado americano. O Dow Jones tem um pouquinho mais de espaço para subir, mas ainda dentro de um viés mais baixista. O dólar surpreendeu. Tá? O dólar abriu... Bom, vamos recapitular, né? Nós tivemos no dia 18, que foi sexta, quinta, quarta, a gente teve o dólar subindo forte, abrindo forte, subindo forte, fez um pequeno zigue-zague ascendente. A gente viu a oportunidade de compra aqui. O dólar subiu no dia seguinte, alcançou uma zona de resistência no curto prazo, que é a resistência desse retângulo, o que parece ser um retângulo, essa congestão, e fechou muito feio. E o que a gente mencionou é que valeria a pena, pela minha concepção, encerrar a operação comprar o dólar abaixo desse candle aqui, porque o risco era do dólar voltar aqui para baixo. A gente teve uma sexta-feira de uma boa paulada para baixo. Tá? E o dólar sinalizava continuidade para um movimento de queda. Mas a abertura de hoje pulou completamente o candle de sexta-feira. O que nós tivemos aqui? Um Monster Gap. O Monster Gap nos dava então a oportunidade de compra no intradiário, né? E insinuava que o dólar iria insistir num movimento de alta ao longo do pregão. Tá? Esse salto que o dólar deu hoje, ele reaviva aí um cenário de alta para novamente bater nessa zona de resistência. Mas daí para buscar novamente uma operação comprada no dólar, eu acho complicado. A gente está muito próximo da faixa de resistência, ele tá muito errático. Eu não acho que o cenário vale a pena. Eu preferiria buscar compra no momento que o dólar conseguir produzir um rompimento claro dessa zona que agora é bem clara de resistência. Ok. Olhando o intradiário, o primeiro candle do dia chegou a balançar bastante, fazendo um candle preto. A gente não se deixou enganar por isso. A superação da máxima era ponto de entrada. O alvo pelo Monster Gap era 13.590, que foi quase, né, o topo do dia. Depois disso o dólar não fez nada de muito relevante. Mas a expectativa para mim é de continuidade do movimento de alta, porém nada lá muito forte. Ok? O juro chegou a ter um dia de alta, mas com volume baixo, o que indicava que provavelmente a gente não teria nenhuma agressão realmente significativa a essa zona aqui de resistência, que vai contendo o juro num retângulo entre 12.600 e 12.870. Se o juro romper isso aqui com volume, daí a gente vai ter um pivôzinho de alta e a partir daí a gente vai começar a operar na ponta compradora. Mas enquanto esse rompimento não acontece, a gente fica de fora. Indo para as ações. Vale abriu em gap de baixa, depois recuperou, mas provavelmente prosseguirá em queda. Isso aqui, muitos vão fazer a leitura de um piercing pattern, mas isso aqui não é um piercing pattern adequado, padrão penetrante, né, daqueles padrões japoneses. O volume é baixo, a gente não está em cima de uma zona relevante, a penetração no candle prévio é muito pequena e logo aqui a gente vai ter esses microfundos aqui, né, e a média móvel de 200 junto com a média móvel de 9. Não vale a pena comprar isso aqui, pelo menos não na minha leitura. Expectativa de manutenção no movimento de queda. E lembrando, quem buscou a operação de venda a partir desse momento aqui que eu falei no farol, alcançou hoje alvo por volatilidade. A gente teria alcançado 8,5% de queda, o que cumpriria o alvo por volatilidade. A Vale 3, mesma coisa. A gente viu o cenário de venda aqui, teria cumprido, deixa eu ver, talvez não. A Vale 5 sim, mas a Vale 3, 8,64, abaixo dessas mínimas aqui. Não, 6,5. Tá? Na Vale 3 então ainda teria um espacinho para alcançar a RP. Expectativa de manutenção no movimento de queda. Petrobras. Petrobras abriu em gap de baixa e ao longo de todo o pregão se comportou religiosamente de forma lateral. Enquanto o mercado fechava o gap, eu tentava fechar o gap, eu chegava bem próximo fechando o gap, Petrobras só andou de lado. Tá? Isso é comportamento de alguém que quer, de um papel que quer cair. Tá? Reparem que hoje, finalmente a gente teve um fechamento abaixo dessa zona dos 9. Rompe-se então
esse patamar aqui. Se define um pivô de baixo, um zigue-zague descendente, esteve então agora em topo duplo. Isso abre espaço para o movimento de queda na Petrobras em busca do 7,50, também próximo aqui da média móvel de 200. Talvez, considerando a cunha, talvez até uma queda em busca do 6,50. O candle de hoje é um candle de dúvida. Alguns vão ler nisso aqui um bebê abandonado, mas a gente não tem um bom posicionamento para fazer disso uma leitura de bebê abandonado. Eu vejo mais um cenário de gap de fuga, perda mínima detonando venda em busca dessa região aqui. PTR3 também vai fechando abaixo dessa linha mais forte de suporte, mas o ponto aqui ainda está meio borrado, porque a gente tem o número redondo 11 que ainda segura, a gente fechou a 11,4, e o candle não é tão baixista quanto o da PTR4, mas se o mercado transitar abaixo da mínima de hoje, provavelmente os preços aceleram em busca dessa região aqui. Ambev vai escorregando em busca do fundo de abril. Gerdau desacelera na queda, mas ainda tem viés baixista. Ainda considero o ponto mais forte de suporte 5,40, mas a gente pode fazer a leitura de que o mercado está reagindo a esse fundinho aqui. Né? De qualquer maneira, não é compra nem venda. E quem vendeu aqui, por exemplo, já alcançou um alvo. Ou já pode começar a ajustar stop. A Goal era o papel mais interessante para venda nesse rompimento aqui. O alvo por volatilidade era de uns 9,33%. E já cumpriu esse alvo. Tá? E digo mais. A gente está perdendo esse patamar de suporte em 2,21. Abaixo dessa região aqui tem um caminho relativamente livre para a Goal cair. Eu já disse isso em relação a esse candle branco. A gente teve a perda da mínima, esse candle branco, agora o mercado fez esse inside aí, está perdendo. Se perder a mínima de hoje, abre espaço para cair de forma mais acelerada. Vale a pena ficar atento no intraday até para o rompimento de suporte entre 2,2 e 2,3. A CSNA tentou repicar, não conseguiu. Tem espaço para cair um pouco mais. Existe suporte em 7 e depois entre 5, 6 e 5,75 na média de 200. Os Minas vem caindo. Também faz um candle que lembra muito da Petrobras. Não está num bom posicionamento para a operação de retorno à média. O candle não favorece, o momento não favorece, o índice de volatilidade não favorece. Então há espaço para os Minas prosseguirem em queda, e muito como a Petrobras, os Minas ficam andando de lado, pregão inteiro. Se tivesse tempo de pregão, acredito que esse suporte 1,72 teria sido rompido para baixo. Setor bancário, Bradesco desce um degrau, perde o ponto crítico de suporte por volta dos 24,60, mas fecha num candle onde há uma tentativa de recuperação. Não é ponto para compra na minha leitura, e também não dá para dizer que a gente teve um rompimento de suporte para pensar em venda. Itaú está num ponto melhor, mas o sinal em termos de candle também não é melhor. Não é um bom piercing pattern, tem um volume um pouquinho mais decente, mas ainda não é o suficiente. Não tem uma cara muito boa. Eu ainda ficaria de fora, mas eu entendo, né, quem fica interessado em operar na ponta compradora aí. Itaúsa também testa um patamar de suporte com um candle um pouquinho mais agradável, mas ainda numa configuração que não inspira consistência. Banco do Brasil. Lembrando que a gente teve um cenário de venda possível aqui, com alvo nessa região que é alcançada hoje. Também com candle de pequena amplitude, uma estrelinha. Alguns vão ler nisso um bebê abandonado. Aqui, sim, nós temos um posicionamento já adequado, porque nós temos uma distância mais significativa para a média móvel de 21 períodos, e nós temos o teste de uma zona importante de suporte. O índice de afastamento tá ok. Tá?
Mas não me parece um sinal forte para um repique. Logo acima a gente tem a média móvel de 200, o volume foi fraco. Então é um papel que eu olharia com muito carinho no intraday para buscar uma oportunidade altista. E se eu fosse buscar em swing trade na superação da máxima, eu usaria um stop bem curto. Tá? E eu acho perigosa a situação, porque, sabe, candles pequenos, principalmente quando é um candle muito pequeno, tem muita propensão a gerar um candle grande, principalmente quando há uma frustração em relação a esse candle, e uma frustração poderia vir do mercado operando abaixo dessa mínima. Muita gente comprando aqui por causa do suporte, põe stop curto, são estopados, isso impulsiona o papel para baixo. Próxima zona de suporte, então, estaria lá embaixo, por volta dos 14, e nem é um ponto forte. Então, o Banco do Brasil é o papel que tem mais potencial de movimento, tanto para cima quanto para baixo, entre esses que foram mencionados agora. Outros papéis, Arezzo. Arezzo chamou atenção no último pregão, tá? Por conta de uma possível compra por pullback. Não acionou essa compra, na verdade, abriu lá embaixo. Ainda respeita o suporte, mas não é um sinal bonito. Não é um sinal bonito. Brasil Foods está rompendo o suporte dos 45,60. E com esse rompimento, o próximo alvo se torna o fundo de 2014 em 39,70 a 40 reais. É uma venda bem plausível, a gente não está distante da média móvel de 21 períodos. A última vez que o papel tentou subir, que chamou nossa atenção, foi no dia 10. Poderia ser uma compra para o gap de fuga que a gente não entendeu como segura, e o mercado no dia seguinte foi essa barra de ignição baixista que está levando os preços a romper aqui. Provavelmente a gente tem continuação no movimento de queda em Brasil Foods. BVMF ainda está na zona de suporte, não tem uma cara boa para compras aí, boas chances do papel operando abaixo da mínima de hoje vir buscar a faixa dos 15. E se a gente tiver um fechamento abaixo desse ponto, é pivô de baixo. O milho chama atenção. Finalmente a gente tem um movimento significativo de queda no milho. A última vez que isso aconteceu foi no dia 31 de março, onde um candle perdeu várias mínimas. Nenhum momento depois disso um candle perdeu várias mínimas. Hoje é a primeira vez. E chega a virar a média móvel de 9 para baixo, com isso vai setar a venda. Só que é uma venda contra o viés. Então ela tem mais risco do que uma venda do que uma compra pela média móvel de 9. Então chama atenção, e essa barra pode até ser vista como uma barra de ignição pela perda da sua mínima. Se a média de 21 períodos não estivesse tão próxima, seria um sinal bem interessante. A CESP, muita gente deve estar olhando a CESP com interesse. Eu não acho que esse seja um sinal forte. Por mais que a gente tenha uma penetração significativa no corpo do candle prévio, chamando isso aqui de um piercing pattern, o corpo prévio é muito pequeno, então não parece ser relevante. Essas sombras superiores incomodam, e o fato de estar próximo de um suporte, mas não ter batido no suporte me incomoda. Então não vejo como uma compra segura. E já CEMIG é um papel que me parece mais interessante. CEMIG, pela segunda vez, testa este fundo. Testou, fez um micro repique, volta a testar. Tem um candle interessante, é um doji libela, vamos dizer assim. A gente está em cima da retração de 68 e com uma distância bastante razoável para a média móvel de 21 períodos. O volume foi bom também. Então pode ser um papel para uma operação de retorno à média, mas eu considero um momento um pouco arriscado para isso. Tá. CPF3 também tenta se segurar aqui, mas também me parece perigoso. Manteve esse gap aberto. Então o gap é resistência, esse candle é resistência. Copel. Copel até fez um candle simpático para um retorno na média na quinta-feira, acionou na sexta, hoje abre lá embaixo. Né? Tá com uma cara de quem vai perder essa mínima aqui, ignorando esse candle de reversão e dando paulada para baixo. Acho que vale a pena até acompanhar no intraday a faixa aqui dos 23,80 para o eventual rompimento. DIR 3 chama atenção hoje também. DIR havia sinalizado um rompimento altista no dia 11, estopou no dia 18, deixou claro o rompimento falso. Bandas estavam estreitas, o mercado tentou ir para cima, não conseguiu. Tivemos uma barra de ignição baixista que foi acionada,
mercado chegou no suporte, até fez um candle razoável na sexta-feira, que poderia marcar o fim do movimento, e hoje o papel sofre paulada para baixo, ignora essa barra branca, fecha rompendo esse suporte. O volume poderia ter sido um pouco melhor, mas o conjunto da obra faz com que o risco, ou melhor, a chance do papel prosseguir no movimento de queda seja bem significativa. Principalmente se a gente tiver a perda mínima de hoje e amanhã. Então, lá nos treinamentos nossos, em situações de retângulo, de congestão estreita, e aqui é uma congestão estreita, se há um rompimento falso para um lado, isso geralmente prenuncia o rompimento verdadeiro na direção oposta, é o que nós estamos vendo aqui. Então, boas chances de DIR 3 seguir em queda. Lembram de FER 3? Fez o rompimento aqui de 1,82, um grande ombro, cabeça, ombro invertido, mas tinha ficado muito caro. O ideal era buscar uma correção, um pullback. Parece que o cenário é agora. Se acredita no movimento de alto papel, esse é o candle para usar como parâmetro de entrada na superação na máxima, mas eu sinceramente não me animo muito. GRND3 deu uma boa paulada no pregão de hoje e acaba rompendo essa região de suporte entre 15,95 e 15,67. Tem um bom volume. Mas o problema é que o papel está fazendo esse padrão de romper por um pouquinho o fundo anterior e voltar, rompe por um pouquinho o fundo anterior e volta. Por isso eu não sinto confiança para operar isso na venda. A gente chegou a fazer hoje, ou pelo menos a visualizar hoje, né, um trade de retorno à média. Neste momento aqui, melhor até visto pelo gráfico de 5 minutos. Mas não foi muito longe. Acho a venda perigosa aí. Hipermarcas. Lembram desse momento? Não lembro se foi... A gente iniciou a falar a partir deste candle, mas candle pequeno. Já perdemos o suporte stop anterior, os preços passam para baixo da média móvel de 20 períodos, candle de dúvida com sombra superior maior do que a inferior, perde a mínima, boas chances do papel dar uma acelerada para baixo. Nós tivemos uma acelerada para baixo frente à volatilidade. A abertura de hoje foi numa baita queda. E isso não está com cara de compra. Tá? Boas chances do papel prosseguir em queda, mas também não temos aí um sinal de venda. Croton. A Croton havia batido numa zona de resistência bem importante e havia chegado lá fazendo uma cunha. A gente percebeu a possibilidade de uma venda aqui, novo sinal de venda no rompimento, mas o melhor trade foi no pullback aqui. E a expectativa era uma queda até ao fundo de março, que foi alcançado hoje. Tá? Então, Croton pode ter finalizado o movimento de queda, mas não acho que a gente tenha um bom sinal de compra aí. A CR3 também deu uma boa balançada, caiu forte. Tá? A gente viu compra em CR3 nessa barra de ignição, o mercado fluiu o suficiente para alcançar o alvo por volatilidade e depois cedeu tudo. Mas não conseguiu ainda produzir o rompimento desse fundo. Talvez ocorra uma reação amanhã. Do ponto de vista de swing trade, não tem nada a ser feito. Mills chamou nossa atenção na sexta-feira com Arami bem bonitinho até, num ponto de cataclismo. Então poderia ser uma compra na superação na máxima, mas o mercado pulou esse Arami para baixo. Não sei se dá para dizer que é um Monster Gap, porque não era um candle forte, tá? Não era um candle de alta significativa. E no final das contas a gente fechou com um martelete, um doji, que também é uma sinalização altista na superação da sua máxima, mas não sei. Se fosse para subir, provavelmente teria aproveitado o sinal de hoje. Melhor, o sinal de sexta. Então já considero essa compra agora, esse sinal de possível compra de risco mais elevado. Mas merece atenção no intraday, pelo menos. MRV3. MRV3 tem uma congestão, tentou o rompimento aqui para cima, não conseguiu. Sofremos esse movimento de queda, tentativa de alta. Aqui sim um piercing pattern do ponto de vista só de candle, não de volume mais interessante, mas o volume foi meio decepcionante. Estava abaixo desse ponto aqui que ofereceria resistência, então não foi um sinal que a gente deu nota boa para compra, né? Foi ignorado, o mercado caiu um pouco mais e o candle de hoje tem uma certa conotação altista. Chama atenção para a possibilidade de uma compra, a gente tem um índice de afastamento razoável. Não, bom, 33.
Tá? A gente já cumpriu essa amplitude para baixo, enfim. Então aqui a gente pode ter um movimento de recuperação no curto prazo, pelo menos. Tá? Mas é o tipo de cenário que eu me sentiria mais confortável em buscar a operação de day trade. Hoje teve um primeiro movimento na venda que deu certo. E para amanhã, para compra, eu preferiria achar uma brecha no intraday. Considero o cenário mais seguro do que operar direto na compra. Mas tem argumentos razoáveis aí. Tem argumentos razoáveis. MYPK3 chamou a atenção de muita gente hoje. Conseguiu com essa barra de hoje romper esse topinho anterior, virar a média móvel de 20 períodos para cima, botar os preços acima de todas essas médias aqui. Fez isso com bom volume e rompeu o LTB. Mas não é um pivô de alta. Isso aqui é um movimento indefinido. Eu não sei, eu tô com o pé atrás. Mas merece atenção no pregão de amanhã. Pecar. A gente começou a dar um pouco mais de atenção para Pecar a partir daqui, né? Logo ficou claro o rompimento dessa zona, o papel começou a jogar a toalha e a expectativa era uma queda até 40, a mínima de hoje foi muito próxima desse ponto. Se não foi exatamente. Mínima 39,98. A gente fecha com um martelinho, mas com volume fraco, não é um candle de grande amplitude. A nosso favor, para um cenário de reversão, a gente tem uma boa distância para a média móvel de 20 períodos e um número redondo significativo. Dá para se arriscar aqui, mas o melhor mesmo é achar uma brecha na intraday. Tá, se for buscar a operação de imediato, sugiro não entrar muito pesado e usar o stop curto. Tá, já que eu quero meio pequeno, usa o stop bem curto. Tá. Qual 3? Nós vimos qual 3 chamando a atenção nesse dia. Poderia ser uma compra pela aspiração da máxima. E por que a gente botou para ser pela aspiração da máxima? Porque o cenário do mercado não era favorável. Não foi acionado na sexta. E hoje o papel faz esse candle aqui, essa estrela cadente, em cima desse topo, volta para dentro e fica com cara realmente de continuar o movimento de queda agora e desenhar um grande retângulo. Isso aqui fica com uma cara de rompimento. Não está ainda tecnicamente configurado como rompimento falso, mas ficou com uma cara. Então talvez tenha até oportunidades de day trade na ponta vendedora no pregão de amanhã. E a TIMP3 chama a atenção porque acho que muita gente vai se interessar por esse papel. Talvez seja suspeito de falar porque eu realmente não gosto da TIMP. Mas aqui como trade de retorno na média pela aspiração da massa não está legal. A gente não consegue passar da linha d'água. Na verdade houve uma tentativa, o mercado voltou para dentro. A gente não está tão distante da média móvel de 20 períodos, o volume não chama atenção, a gente não está em cima de uma zona significativa de suporte. Então é um papel que, na minha opinião, é melhor deixar para lá. E esses foram os movimentos mais interessantes do pregão de hoje, segunda-feira. Espero que as informações aqui tenham sido úteis. Eu vou encerrando por aqui. Até amanhã.